Graças a Deus, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Anderson novamente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, hoje com a nossa aula 4, com a temática o Espírito Santo e a obra da salvação. Nós iremos abordar essa temática por essas 4 perspectivas. Primeiro, o convencimento do pecador. Segundo, a regeneração. Terceiro, a adoção. E quarto, a santificação. Ou seja, como o Espírito Santo trabalha na vida do pecador para que ele se renda a Cristo pela fé em arrependimento, ok? Primeiro ponto da nossa aula é sobre o convencimento do pecador, e nós temos que entender uma coisa, que a obra do Espírito Santo na salvação, ela abrange desde o convencimento do mundo em relação ao pecado até a regeneração, tornando-nos novas criaturas à imagem de Cristo. E Jesus deixa isso claro em João capítulo 16, versos 7 a 11. Ele vai dizer sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo. E ele disse que ele viria, o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sobre esses 3 aspectos do poder de convencimento do Espírito Santo, nós iremos tratar agora pormenorizado, um de cada vez. Primeiro, é ele que convence do pecado, da culpa. Ou seja, é o Espírito Santo que pode vencer a nossa cegueira espiritual, o dolo no nosso coração e fazer com que o ser humano compreenda como é grande a sua iniquidade. Ou seja, assim como aconteceu com o filho pródigo, quando ele caiu em si, e a Bíblia deixa a entender ali que é como se ele recobrasse o juízo, porque na verdade a vida de pecado, a vida entregue ao pecado é uma vida irracional, é uma vida de total irracionalidade. E aí o Espírito Santo é que nos convence e faz a gente cair em si e perceber a nossa iniquidade, a nossa pecaminosidade diante de Deus, diante de um Deus 3 vezes santo, né? É ele que nos convence da justiça, ou seja, ele não convence apenas do fato de que Deus é justo e que nós somos pecadores, mas também que Deus, ele é o único justificador. Ou seja, que nós não podemos nos auto-justificar. Nós não podemos. Ele nos convence da possibilidade de ficar em paz com Deus, com a consciência tranquila, e traz o convencimento da justificação pela fé. E é isso que Paulo vai discorrer lá em Romanos capítulo 10. Terceiro, é ele que convence do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, após convencer do pecado e da possibilidade da justificação, se o homem confrontado com essas verdades não se apropriar delas pela fé em arrependimento, o Espírito Santo então convence do juízo, ou seja, da condenação, que vem sobre o diabo e todos aqueles que se fazem seus filhos pela obediência aos seus desejos. Ou seja, Jesus deixa claro que ele, o Pai, criou o inferno para o diabo e seus anjos. Isso é bastante claro na fala de Cristo. Mas não foi para o ser humano originalmente. Só que, infelizmente, o ser humano, por seguir os passos do diabo em rebeldia, em se rebelar contra Deus, ele incorre na mesma condenação, ele se coloca debaixo da mesma condenação. Tanto é que Jesus disse que nós deveríamos pregar o Evangelho, aquele que cresce seria salvo e aquele que não cresce estaria já condenado. Ou seja, permaneceria no estado de condenação diante de Deus. Amém? Segundo ponto da nossa aula, vamos falar sobre regeneração, ok? Regeneração. O que é a regeneração? É a ação de Deus, mediante o Espírito Santo, pela qual ele nos concede nova vida espiritual. Regeneração também é conhecido como nascer de novo. E é isso que Jesus fala para Nicodemos lá em João capítulo 3, verso 3. Nascer de novo é experimentar uma segunda gênese. É uma mudança radical que cria uma nova espécie de ser, só que agora espiritualmente vivo, porque antes estávamos mortos em delitos e pecados, como disse Paulo. Há uma necessidade dela. É uma condição, como nós falamos, sine qua non, ou seja, sem a qual nós não podemos herdar o reino dos céus. Jesus disse e deixa isso muito claro para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar, não pode ver o reino dos céus. E outra questão é que ela é instantânea, ou seja, a regeneração não é processual, ela não acontece através de processo, mas ela acontece de maneira instantânea, no ato da conversão, no ato de que você entregou a sua vida a Cristo pela fé em arrependimento dos seus pecados. Naquele dia você foi regenerado, ou seja, regenerado, gerar novamente, você foi gerado uma nova criatura. Terceiro ponto da nossa aula é sobre a adoção. A adoção
o espírito de filiação que capacita os cristãos a chamar Deus de Pai, de Abba, Paizinho, que era uma linguagem de infância. Era a primeira palavra em aramaico que a criança aprendia e usava pelo resto da vida. Ou seja, há um equívoco muito grande quando as pessoas dizem que que todos nós somos filhos de Deus. E isso é um equívoco, porque Jesus disse lá em João capítulo 1, verso 12, que somente aqueles que creram e entregaram a sua vida a Deus, a Cristo, é que podem serem chamados filhos de Deus. Ou seja, antes éramos filhos da ira, filhos da rebeldia, nós éramos inimigos de Deus, como a Bíblia deixa isso claro em Romanos e em outros trechos das Escrituras. Mas agora nós podemos ser filhos de Deus pela fé em Jesus. Quarto e último ponto é sobre a santificação. E nós temos que entender dois aspectos sobre a santificação. Primeiro, que por um lado significa abster-se de alguns pecados, de abandonar certas práticas pecaminosas. E por último, e mais especial, é que santificação significa o Espírito Santo vivendo em nós, reproduzindo, gerando a vida de Cristo dentro, entre nós e nas nossas relações comunitárias. Porque a santificação, ela é um processo que vai acontecendo dia após dia, e Deus é como se Ele estivesse nos tornando menos piores, digamos assim, tanto para Ele, ou seja, vivendo uma vida que mais agrade a Ele, como também uma vida que seja mais benéfica para nós, porque a vida de santificação é uma vida que traz benefícios pessoais e também traz benefícios interpessoais, ou seja, a santificação nos torna pessoas melhores para o próximo. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.